Na aula de História de hoje, estudaremos meios de transporte. A roda foi inventada há mais de 6.000 anos. Foi a partir daí que a humanidade começou a se locomover e transportar mercadorias com mais rapidez. Quais meios de transporte você conhece e usa? Existem 3 principais tipos: terrestres, como o carro e a bicicleta; os aeroviários, como o avião e o helicóptero; e os aquaviários, barcos, navios e submarinos, por exemplo. Quais outros meios de transporte você se lembra? Escreva no quadro da página 226 uma lista de meios de transporte de acordo com a sua classificação. Mas antes, você vai circular de azul, nesta imagem, os transportes utilizados no meio urbano e de vermelho os transportes utilizados no meio rural. Lembre-se que alguns destes meios de transporte são utilizados tanto no meio rural quanto urbano, então você poderá circular com as duas cores. Os meios de transporte conectam o campo e a cidade e são muito importantes para a locomoção de pessoas e produtos. E, embora tenham evoluído bastante desde seu surgimento, muitos, principalmente os transportes públicos, precisam de melhorias. Os meios de transporte acompanharam o desenvolvimento da humanidade e se modernizaram. Observe as imagens da página 227. Desde a primeira revolução industrial no século XVIII, com o avanço da tecnologia, a quantidade e a eficiência dos meios de transporte avançou. O que será que já mudou? A locomotiva, também conhecida como Maria-Fumaça, é um antigo trem movido a vapor. Este possibilitou o desenvolvimento das estradas de ferro, as ferrovias, trilhos que subiram montanhas, atravessaram desertos, escavaram túneis, até chegar aos trens como conhecemos hoje, cada vez mais rápidos e agora movidos a eletricidade ou a diesel. Outro dos meios de transporte mais importantes para a evolução tecnológica da humanidade é o avião. Ele teve sua origem com um brasileiro, sabia? O senhor Alberto Santos Dumont, que sempre sonhou voar. Foi em 1906 que Santos Dumont apresentou o rústico avião 14 bis, marcando a origem da aviação. O avião, também chamado de aeroplano, em seu primeiro voo, percorreu cerca de 60 metros em 7 segundos, voando a uma altura de 2 metros do solo. O avião pesava 160 kg e sua velocidade máxima era de apenas 30 km por hora. Hoje, os aviões comerciais pesam várias toneladas, voam a cerca de 10.000 pés de altura, isso é, mais de 3.000 metros, numa velocidade aproximada de 850 km por hora, mas isso varia para cada modelo. E são muitos, hein? Agora é a sua vez. Observe as imagens da página 227 e responda: o que mudou nos meios de transporte? Atividade Caderno do Aluno mais Pike, páginas 226 e 227.